E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Eric, mais conhecido como Pervious, e nesse vídeo a gente vai configurar a nossa tela de login. Vamos fazer também o teste da autenticação com o Firebase, se realmente está fazendo aí a conexão. Também vamos fazer a nossa splash screen, vamos criar a nossa splash. Na verdade, a splash e a screen eu já deixei pronta. Então é só exportar tanto a splash quanto o ícone do nosso aplicativo. Vocês vão ver que para configurar isso é muito simples mesmo, tá? Para começar, a gente vai abrir a documentação do Expo, tá? Então vou deixar todos os links aí na descrição do vídeo. Então o docs.expo.dev. E aqui na página do Expo é só a gente pesquisar por Splash. Ele já vai daí tudo o que a gente precisa fazer para estar configurando a nossa Splash e o nosso ícone também. Eu já dei uma lida aqui, eu já sei como funciona, tá? Mas se vocês quiserem ler, fica à vontade. É até bom que vocês ficam aí mais por dentro do assunto. Mas aqui o que a gente vai precisar fazer é exportar essas duas imagens, tanto a Splash quanto o nosso ícone, tá? Então eu vou deixar o link dos dois também na descrição do vídeo. Para baixar é bem simples aqui no Figma. É só vir aqui em exportar, exporta a Splash, exporta também o ícone. O que a gente vai fazer agora é voltar no nosso projeto, tá? Abre o seu projeto aí no seu editor de código. Na pasta principal do nosso projeto, vamos criar uma pasta chamada Assets. Dentro dessa pasta Assets, a gente vai colocar tanto a nossa Splash quanto o nosso ícone, tá? Então, vamos arrastar, só arrastar aqui para dentro da Splash, tanto o ícone quanto a nossa Splash. Agora a gente tem que fazer a renomeação aqui dos dois, tá? Não pode ter nada mais do que icon.png, então renomeia aí, ó, e deixa bem igual. Splash também não pode ter mais nada, tem que ser apenas splash.png, senão ele não vai aceitar, principalmente o ícone. Agora a gente vai voltar aqui na documentação e vocês vão ver que a gente precisa fazer uma configuração aqui dentro do nosso app.json. Vocês podem copiar esse código. Eu vou deixar tudo que a gente passar aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo, vou deixar também os links, tá? Então vai facilitar para vocês. Então a gente vai aqui no app.json, aqui depois a gente vai colocar um vírgula e vamos adicionar o código aqui por baixo, tá? Esse vírgula aqui no final a gente pode tirar. E o que a gente vai fazer aqui é apenas mudar a cor de fundo. Essa cor de fundo é para quê? Vamos supor que o nosso aplicativo está sendo aberto em um dispositivo grande e essa nossa splash não dê conta de cobrir todo o espaço da tela. Essa cor ela vai ser responsável para cobrir o restante que a nossa splash não conseguir cobrir. Então a gente tem que colocar a mesma cor da splash, que é, deixa eu olhar, 020E17. Então a gente vai colocar aqui 020E17. E pronto, a nossa splash screen já está configurada. O nosso ícone, é só da gente deixar ele aqui na pasta Assets, ele já configura por padrão. O Expo já faz essa configuração aí automática. E o que a gente vai fazer agora é rodar o nosso projeto. Então eu vou abrir o meu emulador aqui. Terminou de carregar o meu emulador. A gente sempre usava o Expo Start para executar o nosso projeto. Só que como a gente fez na aula anterior, instalação de pastas nativas do Firebase, a gente precisa fazer a linkagem dessas dependências também, tá? Ele geralmente faz a linkagem automática, mas é sempre bom a gente usar também para fazer a linkagem. Então, aqui no próprio package.json, ele mostra no script, ó, no Android Expo Run Android. Então, você pode tanto executar aí o yarn Android, para quem não sabe, ele vai ler tudo que está aqui em script, como Android, Expo Run Android, ou a gente pode mesmo escrever Expo Run Android, tá? Pronto, pessoal, terminou de rodar aqui, ele deu build successful. Foram 7 minutos aí só para fazer aqui a linkagem de tudo. Se no de vocês aparecer build successful e na hora de executar ele der erro, vocês podem cancelar, tá? E usar o Expo Start, porque o importante é só ele fazer o build, depois vocês podem cancelar e executar com o Expo ou da forma que vocês executaram aí da vez anterior, tá bom? Agora a gente vai fazer a nossa configuração de pastas aqui para começar a desenvolver a nossa tela de login, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar uma pasta chamada src. src vai ficar todos os nossos componentes, todos os nossos serviços, tudo, token, tudo que a gente for fazer, a gente vai colocar agora dentro da nossa src. Aqui dentro a gente já vai criar a página pages, tá? A página pages. Aqui dentro da Pages, a gente vai fazer também a login, tá?
Eu gosto de colocar o L maiúsculo, mas vocês podem colocar o L minúsculo, tá? Não tem problema. Dentro da login, a gente vai colocar o nosso index.js. Ah, por que index e não login.js? Porque quando a gente coloca index.js, o JavaScript entende que dentro dessa pasta, o arquivo principal é o index. Então, automaticamente, ele já vai chamar o nosso index, tá bom? Então, aqui dentro, a gente vai criar também a nossa styles.js. Aqui dentro da styles vai ficar todos os nossos estilos, tá? E vocês vão ver aí mais para frente se você não conhece os estilos aí do React Native. Aqui a gente vai começar a criar o nosso componente funcional. A gente vai desenvolver tudo aí em componente funcional, tá? A gente não vai usar classes. Então vamos começar importando o React lá do React. Vamos importar também alguns componentes que eu sei que eu vou usar aqui para fazer a nossa tela. Do React Native, a gente vai importar a nossa view. Vamos importar o nosso texto. E vamos importar o botão. Vamos importar também o text input. Agora vamos exportar o nosso componente. Então, export function login. Vamos retornar aqui só uma view e um texto, só para a gente fazer o teste. Pronto, basicamente é isso. Aqui a gente já vai criar o nosso estilo, então vamos importar aqui o style sheet do React Native. E vamos já importar o nosso componente de estilo. Então export const styles. O styles vai usar aí o style sheet no método create. Vamos abrir aqui um objeto. E aqui dentro do objeto a gente vai começar a colocar os nossos estilos. O estilo que vai ficar por volta de tudo é o meu container. Eu sempre coloco o container para ficar em volta de tudo. Então o container vai ter um flex 1. Ele vai ter um justify center e o align item center para centralizar tudo que tiver dentro dele no meio da tela. Vamos fazer também que o background color, tá? Então o background vai ser o mesmo fundo. Vamos começar a olhar aqui no nosso projeto. Então o fundo vai ser esse, que eu só vou copiar o estilo. Eu já vou fazer outra configuração aqui dentro da página src. Vamos criar outra página chamada styles. Aqui dentro de styles vamos criar um arquivo chamado colors.js. Aqui vamos colocar export, ou melhor, vamos colocar const styles, colors, desculpa. Vamos abrir um objeto e a nossa primeira cor vai ser o nosso fundo, certo? Então vou chamar de background. Pode dar o nome que você quiser, mas você tem que sempre colocar o nome na hora de for definir. Então background vai ter essa cor que eu copiei, tá bom? Então background. Aqui agora a gente vai exportar, então export colors. Vamos criar dentro da pasta styles um arquivo chamado index.js. Vamos importar a nossa cor, então import colors. E vamos exportar ela aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque lembra que eu disse que o index é o arquivo principal? Então, quando a gente chamar os nossos estilos, a gente vai poder chamar sem precisar colocar o arquivo colors. E a gente também vai instalar as nossas fontes. A gente vai usar a fonte Roboto, se eu não me engano. Isso, vamos usar a fonte Roboto junto com a Josephine Sans. Então a gente também vai colocar o arquivo das fontes e vai chamar tudo dentro do index. Vocês vão ver mais para frente. Então a gente vai deixar apenas assim, por enquanto. Cadê o meu emulador? Aqui. Vai voltar aqui e vamos colocar, ao invés de colocar aqui background como um string, a gente tem que chamar o arquivo. Então vamos colocar colors. O Visual Studio Code ele chama automaticamente, então vocês podem ver que ele já reconheceu, ó. Então se eu clicar, ele vai chamar automaticamente, tá? Vocês vão ver que ele não chamou aqui a colors, ele chamou diretamente o nosso index. Então colors.background, bom? E feito isso aí, ele já vai definir a nossa cor. Não apareceu aqui ainda porque a gente tem que importar os nossos estilos aqui dentro do arquivo index do login. Então vamos importar styles de styles. Aqui dentro do view, a gente vai colocar na propriedade style
styles.container, que é exatamente o container que a gente acabou de criar. E assim que a gente salvar, ele já vai aplicar aí no nosso fundo. Na verdade, não apareceu aqui ainda, porque eu não chamei ainda o login. Então vamos voltar aqui no app.js e ao invés de fazer e de mexer aqui, a gente vai apagar tudo entre aspas, tá? Vamos deixar aqui apenas o React, ou melhor, vou deixar também a status bar do próprio Expo. Se você estiver usando o CLI, pode usar a próprio status bar do React Native, também tem, então é só colocar React Native. Aqui agora a gente vai colocar esse container que eu esqueci o nome, tá? É só você abrir e fechar, e aí você fecha, na verdade você abre e fecha, tá bom? Eu esqueci o nome, eu vou colocar aí na tela para vocês. Aqui dentro a gente vai colocar a nossa status bar. A status bar pede algumas propriedades, não são obrigatórias, mas a gente vai colocar. Por exemplo, o fundo aqui da nossa status bar, esse fundo aqui, ó, vocês podem ver que ele está branco. A gente vai definir ele da mesma cor do nosso fundo do aplicativo para combinar, senão vai ficar algo estranho, certo? Então, background color, aqui já vamos chamar o colors. Ele já vai importar para mim aqui, ó. VS Code é demais, cara. Vamos colocar ponto background. Feito isso, se eu salvar, ele automaticamente atualizou para mim. Ficou esse ícone aqui porque a gente não chamou nada mais além da status, tá? Então você vai corrigir agora. A nossa bar style, ela vai ser liked content, tá? Então só vou corrigir aqui, colocar duas aspas. Liked content para ficar tudo que for notificação branco. Se a gente colocar dark, tudo que for notificação, essas informações vai ficar preto. Aqui por baixo, agora sim a gente vai chamar a nossa login. Pronto, eu só vou organizar essas pastas aqui. Deixar desse jeito. Parece que tem algum erro. Deixa eu ver onde é. Ah, sim. Aqui no meu estilo eu acabei colocando ponto e vírgula, mas não precisa colocar. Acabou de dar um bug aqui no meu React Native. Olha o tanto de build que ele fez. Então eu vou cancelar o meu projeto. É só você clicar no terminal e apertar Ctrl C e ele cancela aí o projeto, ó, ele dá um stopping. Vocês podem ver que build demais, então sempre que der isso eu recomendo que vocês cancelem aí e comecem de novo. Então eu vou fechar aqui o meu aplicativo também. Ó, agora que eu fechei ele carregou, mas a gente vai fechar ele. E agora sim a gente vai colocar o Expo Start. Se quiser usar o Expo Run Android sempre que você for abrir, não tem problema, tá? Mas como a gente já fez aí a build, não precisa fazer de novo. Se você estiver usando o emulador no celular, pode usar o Expo Start -A, que ele vai abrir automaticamente aí o emulador. Olha só, ele já reconheceu a nossa splash screen, já aplicou ela aqui no nosso aplicativo. E pronto, ó, ele já executou. Vocês não estão vendo aí, vou só fechar isso aqui. Vocês não estão vendo direito porque o texto ele tá preto, mas se eu vir aqui, ó, e colocar, cadê o nosso login? E colocar aqui o texto tem uma cor branca, white. Pessoal, o que eu coloquei errado, tá? Não é color, a color é apenas aqui é apenas style. Isso acontece às vezes, mas agora vocês conseguem ver que ele já configurou a nossa status bar, já deixou os ícones brancos, já deixou também um texto branco, o fundo da cor que a gente definiu aqui. Agora, para a gente começar a criar a nossa login, vocês estão vendo que eu estou usando a fonte Josephine Sans. A gente precisa instalar essa fonte antes de começar. Ou a gente pode desenvolver a tela login e depois instalar, mas é melhor a gente já deixar instalado para depois a gente só concluir aí a nossa interface, tá bom? Então, para instalar a fonte é bem simples também. A gente vai voltar na documentação do Expo, lá tem de tudo que você for usar no Expo. Eu posso pesquisar aqui fontes, aí ele vai aparecer a opção usem Google Fonte. Eu vou deixar o link aí de algumas fontes também, na verdade de uma biblioteca que eu uso para escolher as minhas fontes. Eu uso essa biblioteca para fazer aí a escolha da minha fonte, tá? Então qual que é que a gente vai usar? Josephine Sans, tá? E aí tem todos os estilos. Então voltando aqui na documentação, a gente tem que instalar o Expo Fonte e a fonte que a gente quer. Então vamos cancelar aqui a nossa produção. Vamos fechar. Eu vou dar um clear aqui só para limpar o terminal mesmo. E a gente vai copiar esse comando aqui. Eu vou deixar o link também dessa documentação aí. Então copia, a gente vai apagar, tá? Não é a fonte Inter que a gente vai instalar. A gente vai instalar a fonte Josephine Sans. Então a gente vai copiar esse comando aqui. Eu acho melhor a gente apagar, tá bom? Então vamos copiar. Você vem aqui
copia, ele vai te dar o comando inteiro e você já vai aparecer aqui. E aqui a gente só vai colocar o Expo Fonte. Pronto, já instalar o Expo Fonte e o Expo Google Fonts Josephine. Só confere que aqui tem que ter um arroba antes, tá? Então tem que ter um arroba. E aí é só você dar Enter que o Expo vai começar a fazer a instalação aí dessas duas dependências. Pronto, ele terminou de fazer a instalação aqui das duas dependências. Então agora a gente já pode executar o projeto de novo. Então Expo Start tracinho A para ele já rodar aqui no meu emulador. Eu vou fechar o projeto que eu já tinha aberto para ele executar de novo, tá? A gente vai voltar aqui na documentação do Expo e agora a gente vai ter que seguir uma regra bem simples aqui, ó. A gente tem que fazer o loading da nossa tela. E a gente vai cancelar aqui o projeto porque eu esqueci de instalar aí outra dependência. Já dá um Ctrl C aí para cancelar de novo. A gente vai precisar instalar de novo o Expo App Loading. Esse App Loading ele vai colocar a nossa splash screen para ficar ali sempre mostrando até a nossa fonte carregar. Tá? Então ele vai começar a carregar as fontes que a gente instalar. E enquanto a fonte não tiver carregada, não tiver sido carregada, ele vai ficar mostrando o App Loading, que na verdade aí é a nossa splash screen. Então para fazer isso é bem simples, a gente vai instalar o Expo App Loading. Só a gente vir aqui no terminal e colocar Expo Install e colar o Expo App Loading. Enquanto está instalando, a gente já vai fazer essa configuração aqui. Então dentro do nosso app.js, a gente vai importar o use fonts e a nossa fonte que a gente vai usar. Por enquanto, a gente está usando apenas a fonte regular, a Josephines Bold e a Josephines regular. Deixa eu ver se eu encontro. Não, na verdade a gente está usando apenas a Josephines Bold. Não, tá usando a regular também, ó. Nesse textinho aqui embaixo estamos usando a regular. Então a gente vai importar a Josephines Bold e a Josephines regular. Então a gente vai fazer isso aqui agora. A gente vai ir pela documentação, só exportar aí a fonte. Então aqui em cima vamos colocar import primeira coisa que ele pede é o Expo, é o use fonts, tá bom? Então use fonts e a fonte que a gente vai usar. Eu só vou deixar indentado aqui para ficar mais organizado. Então vamos importar a Josephines 400 regular e a Josephine 700 bold. Então vai ser apenas essas duas aí, tá bom? Então agora a gente pode até copiar esse comando aqui que eles deixaram, ó. Let loading, aí ele usa, aqui a gente tem que colocar as nossas fontes. Então ele vai começar a carregar as nossas fontes aí. Assim que a fonte, enquanto a fonte estiver carregando, na verdade, ele vai ficar mostrando o upload. Vou ver se já instalou. Olha, já fez a instalação. Então agora a gente já pode importar aqui o uploading também. Então, import uploading de Expo uploading, tá? Então aqui a gente coloca ele. Não sei nem porque eu apaguei, ele estava aqui. Tem que fechar aqui embaixo. E basicamente é isso. Ele vai carregar a nossa fonte e depois que a fonte carregar, ele vai mostrar o nosso conteúdo, tá bom? Tudo simples, é só você seguir a documentação aí que não vai dar nada errado. Então agora a gente vai executar para ver se realmente está funcionando. Então Expo Start, tracinho A novamente. Pronto, ele carregou aqui. Não sei porque fica aparecendo isso toda hora que eu executo, mas é só fechar. Ele executou, não deu nenhum erro, então tá certo, é a configuração que a gente fez. E agora a gente vai fazer a nossa configuração de fontes aqui dentro do Stylus, como eu havia dito antes. Então, fontes.js. Agora vamos colocar const fontes. Abre o objeto. E a gente vai colocar regular. Aí a gente coloca a nossa fonte regular, tá bom? Então eu vou copiar. Mais fácil. Colocar aí entre aspas duplas. E a nossa fonte bold também. Se não me engano é Josephine Sans 700 bold. Eu acho que é isso. Isso mesmo. Josephine Sans bold. E a gente vai exportar ela. Pronto, a gente exportou. Agora vamos importar aqui e exportar de novo dentro do index.
exportar tanto o nosso fonts quanto o nosso colors. E agora a gente pode até fazer o teste dela. Vou salvar aqui o meu app. A gente pode vir aqui agora no nosso loading. A gente pode vir agora no login. E aqui para fazer o teste se realmente a fonte está instalada, a gente vai colocar font family e chamar aqui o fonts.bold. Vamos colocar a bold. Pronto, vocês podem ver que a fonte já fez a alteração. Agora a gente vai começar a fazer aí a nossa interface. Eu vou apagar isso que eu já fiz. A gente precisa desenvolver essa interface. Aqui é bem simples, tá bom? A gente vai ter aqui um ícone. Então, como a gente já tem aqui o nosso ícone, a gente só precisa importar ele aqui. A gente usa ícone no React Native através do componente image. O componente já vem aqui no próprio React Native, tá bom? Então a gente pode chamar ele, ó, image. A gente agora chama o diretório usando source. Agora vamos usar o require. Dentro do require a gente coloca aí o endereço. Então a gente vai colocar ponto barra de novo. Aí a gente vai colocar assets barra icon.png, tá bom? Vai colocar o estilo, então styles.image. Vou colocar image logo para ficar mais fácil de identificar. E é basicamente isso. Para saber se funcionou é só a gente salvar e pronto, ele já apareceu aqui o nosso ícone, meio grande, sim, mas a gente vai resolver isso aí. Agora a gente vai fazer aqui os nossos inputs. A gente vai usar dois inputs, então vamos chamar aqui o text input, que a gente já importou. A gente precisa passar valores para eles, então já vamos chamar aqui do React o hook useState. Agora a gente vai criar a nossa constante e vamos colocar e-mail e set e-mail. Agora a gente vai colocar useState e deixar uma string vazia. Aqui embaixo a gente vai fazer a mesma coisa, só que set password. Olha só, senha e e-mail e password. Então isso, e-mail e password. Aqui a gente vai passar o value. Então value e-mail onChange text, ou seja, quando o texto for alterado, ele chama a função passando o novo valor. E a gente vai passar no set e-mail esse novo valor, tá bom? O que a gente vai passar agora é o styles.input. Então vai ser aí o input. Vamos colocar agora o nosso placeholder. Placeholder, para quem não sabe, é esse texto que fica cinza. Então, placeholder vai ser isso aqui, ó, e-mail e senha. Então, e-mail, placeholder text color. Tá, agora a gente precisa colocar essa cor. Eu já vou pegar ela aqui, ó, já vou colocar ela na nossa configuração de cores. Então, aqui por baixo eu vou colocar placeholder placeholder text color. Vou colocar assim. E aqui dentro eu vou colocar. Pronto, assim que eu salvar, eu já posso vir aqui, chamar o colors e importar ela, ó, placeholder text color. Só ficou errado porque tipo ficou tudo junto, ficou estranho. Então eu vou arrumar placeholder text color. Pronto, agora sim. Aqui eu vou ter que alterar também, é lógico. Placeholder text color. Agora eu acho que é só isso. Vamos voltar aqui. A gente vai fazer a borda e esses cantos arredondados nos estilos. Então é isso, pessoal. Eu vou salvar para ver se vai dar algum erro. Pelo visto ela não apareceu. Eu acho que por causa aqui do tamanho do nosso ícone. Então já vamos voltar aqui na nossa estilização e arrumar isso. Então image logo vai ter um tamanho de 100 e vai ter um edit de 100 também. Isso agora apareceu. Só que ficou muito pequeno, então vamos colocar isso, 350 tá perfeito, eu acho que até está, ou até menor, tá? Então tá 300, eu acho que 310 ficava isso, agora sim. Vocês podem ver que o ícone, ele tá com um espaçamento muito grande. Eu não havia percebido isso. Então o que a gente vai fazer é criar um ícone apenas para a gente usar na nossa login, na tela login. Então vou voltar aqui no
um Figma, vou copiar. Na verdade, eu vou pegar esse aqui, já está feito, ó, aqui do icon mesmo. O que eu vou fazer aqui é apenas diminuir essa borda. Ou eu posso tirar a borda, melhor, e exportar apenas o ícone aí transparente. Então, Export Icon. Aqui no nosso projeto a gente vai criar uma pasta dentro da SRC chamada Assets também. E vamos colocar lá dentro da Assets SRC. Aqui vamos fazer a mesma coisa, vamos tirar e deixar apenas ícone.png. E agora vamos importar ela para a gente ver se resolveu o nosso problema. Então aqui no login, ao invés de ser lá da nossa pasta raiz, aqui vai vir Assets e icon.png. Isso. Agora sim, ele deu uma melhorada aí bastante. Por isso que estava ficando muito pequeno. Agora vamos voltar aqui na nossa estilização. Vamos colocar 220, ou melhor, 150. 150 está perfeito. Aqui a gente apareceu o nosso input, ó. A gente já pode digitar coisas nele aí, tá preto. Na configuração do nosso input, a gente vai pegar aqui o background do input. Vamos vir aqui na nossa configuração de cores e vamos colocar background input e vamos colocar aqui dentro. Agora que a gente vai importar, vamos voltar aqui na estilização, vou fechar essas páginas que a gente não está usando. Então só o estilo e o login, tá bom? Aqui o estilo. Agora a gente vai chamar aqui o input. Acho que foi isso mesmo que eu coloquei, ó, input. Vamos colocar que ele vai ter uma borda, um tamanho de borda de 1. A cor da borda, se eu não me engano, a gente já tem ela criada. Então, 3B, vamos conferir aqui nas cores. 3B, ó, é a mesma do background, do placeholder, na verdade. Então a gente pode chamar aqui colors.placeholder, border radius de 7. Vamos mexer no tamanho, então ele vai ter aí, ele vai cobrir 80% de largura, vai ter um margem top de 50, vai ter um edit de 50, que a gente vai salvar, e quase isso, foi quase. A gente já vai definir também aí a nossa fonte, então fonte family, fontes ponto regular. Vamos colocar um padding interno, um padding de 10. É isso aí. Agora só vamos aumentar um tiquinho a fonte dele. Font size de 18. 18 tá bom, tá legal. E é isso, a gente vai deixar assim, tá? Só a cor que eu esqueci mesmo. Então a cor vai ser a mesma cor, placeholder colors.placeholder. E é isso, pessoal. O nosso e-mail, input de e-mail tá pronto. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora com input de senha, tá bom? Agora vamos fazer aqui um container, uma view, na verdade, uma view. Por que a gente vai fazer uma view? Porque agora a nossa view vai ter essa estilização e o nosso input ele está dentro da view juntamente com esse ícone. Esse ícone aqui ele vai ser responsável por deixar a senha visível ou a senha escondida, porque a gente vai estar trabalhando com senhas, então o usuário tem que ter aí essa opção de mostrar a senha, ocultar a senha e etc, tá bom? Então aqui dentro a gente vai colocar styles container input password. Sempre tenta deixar aí o mais explicado possível as suas estilizações para mais tarde você não ficar perdido, e isso acontece bastante, tá bom? Aqui dentro a gente vai ter o nosso input. Aqui no input a gente vai ter estas mesmas propriedades. Então vamos copiar e colar elas aqui. O que vai mudar aqui é que vai ser o nosso password. Aqui na hora de trocar também vai ser set password. Aqui no estilo, eu acho que o estilo vai ser o mesmo.
Não. Aqui o estilo vai ser o mesmo, só que ao invés de ter 80%, ele vai ter que ter aí um flex 1 para cobrir. O resto vocês não vão entender mais para frente. Eu vou abrir aqui e vou colocar um flex 1 para ele cobrir todo o espaçamento. Vamos colocar aqui agora o nosso ícone. O nosso ícone tem que ter um botão, então tem que ser clicável. Então a gente vai importar o Touchable Opacity do React Native também. E a gente vai importar esse ícone. Se você estiver usando o Expo, o Expo ele já traz para a gente aí uma variedade de ícones já instalada. Se você estiver usando o CLI, você vai ter que instalar esses ícones, tá bom? Então aqui eu tenho também os ícones, eu vou deixar o link deles aí para vocês. Aqui nos ícones é só a gente pesquisar qual a gente quer. Aqui no caso é um olho, tá vendo o olho? Só pesquisar pelo nome dele. E aqui ele vai mostrar aqui uma variedade. Eu acho que eu estou usando esse aqui do Feather. Então a gente vai importar ele aqui dentro. Como eu disse, se você estiver usando o Expo, é só você importar. Então import from Expo barra Vector Icons. E dentro vamos importar o Feather. Feather, isso aí. Qual é o nome? Eie. Aqui a gente vai ter que fazer uma verificação. Ou seja, se a senha estiver visível, a gente coloca esse. Se a senha não estiver visível, a gente coloca esse. É bem simples, eu vou mostrar para vocês. Então agora a gente vai colocar aqui o Feather. O Feather ele precisa aí das seguintes propriedades, que é a name, que é o nome. Então o nome ele está aqui, ó. Eie é olho em inglês. O size, vamos colocar um size de 30 só para fazer o teste. E uma cor, a cor é a mesma. Colors Text Placeholder. Vamos salvar para ver como ficou. Deu aqui uma certa bugada, eu acho que por causa do flex. Aqui na verdade tinha que ser um widget. Só essa estilização que não vai dar certo, a gente vai ter que refazer a estilização. Então a gente vai colocar styles.input password. Aqui agora a gente vai começar a fazer as nossas estilizações. Então agora vamos vir aqui nos estilos da nossa página de login, ó, styles. Vamos colocar container. Qual foi o nome que eu dei? Container input password. Container input password. Que ele vai ter o que? A mesma coisa, um widget de 80%, um padding de 10. Vai ter basicamente essas mesmas propriedades, ó. Então pode colocar elas aí. Ele vai ter um flex direction em linha, para ficar um ali do lado do outro. Já vou adicionar aqui embaixo o input password e vou colocar que ele vai ter um widget de 100%. Na verdade é um flex 1. Isso, ele já arrumou. Agora a fonte a gente vai fazer a mesma coisa, ó, fonte, cor. Aqui o placeholder também é diferente, é senha. Ele também tem que ter um margem top para desgrudar, ó, tá vendo que está grudado? Então aqui a gente pode ver qual o espaçamento que a gente está dando, ó, espaçamento de 20. Então aqui um margem top de 20. Isso é só esse olho aqui que ficou bem grande. E ficou bem grande mesmo. Vamos colocar 25. Acho que agora ficou bom. Acho que o edit é fixo. Então a gente vai passar também o edit aqui para ficar do mesmo tamanho. E é isso. Qualquer coisa mais para frente a gente troca. Aqui a gente vai ter que fazer uma nova constante, tá? Então vamos colocar password is visible. Ou seja, a senha é visível. Acho que ficou alguma coisa errada aqui, ó. Password is visible e set password is visible. Aqui ele vai começar como true. A senha vai começar... Não, vamos colocar... A senha vai começar como false. Agora aqui no nosso input de senha, a gente vai passar a propriedade secured text entry. Ele é um booleano, tá? Então a gente vai passar esse state para ele. Só que a gente passar com diferente. Então, password is visible. O que ele está fazendo? Porque eu coloquei
essa exclamação aqui? Porque se essa state for falsa, quer dizer que a senha ela não vai ser visível. Então, em vez de passar false, ele vai mostrar a senha. Então a gente coloca aí a exclamação para alterar a propriedade. Então, se for false, vai ficar true. Se for true, vai ficar false. Tá? Vai ficar meio confuso aí, mas vocês vão entender mais para frente. Se eu salvar, vocês podem ver que ele faz aí a alteração. Agora aqui a gente tem que transformar ele em um botão clicável. Por isso a gente importou o Touchable Opacity. Vamos passar ele aqui embaixo, ó, Touchable Opacity. E dentro dele a gente vai colocar o nosso ícone. Só de você salvar, você já vai conseguir ver a alteração. Ó. Você pode ver que ele está clicável. E aqui o que ele vai fazer é o seguinte. Ele tem uma propriedade chamada OnePress. A gente vai abrir uma função anônima aqui dentro mesmo. E ele vai colocar set password is visible, diferente de password is visible. Ah, por que eu coloquei isso? Porque, como eu falei aqui, ó, ele altera o valor. Então, se a senha for visível e a gente clicar, ele vai falar que a senha agora não vai ser visível. E se ela não for visível, ele vai passar para ela ser visível. Então, ele vai ficar alternando aí entre true e false, tá bom? Se a gente digitar agora e tocar, vocês podem ver que ele fica alternando. Agora a gente tem que fazer aqui o texto de esqueceu a senha, o nosso botão entrar e criar uma conta. O texto é que ele pode ter o mesmo estilo, vocês podem ver que ele é igual. Eu só coloquei o tamanho diferente, mas o tamanho é o mesmo, tá bom? 1818. E é isso aí, vamos fazer ele aqui. Então, por baixo do nosso container de senha, a gente vai criar o nosso texto. Deixa eu abrir o emulador. E dentro desse texto a gente vai ter aí, esqueceu sua senha. Acho que é isso que estava. Isso, esqueceu sua senha. Se eu salvar, ele já aparece aqui preto. E a gente vai criar um estilo para ele. Então, styles.text. Vamos colocar text reset password. Vamos colocar isso aí. Esses nomes aqui pode ser o nome que você quiser, tá? Eu prefiro fazer bem explicado o que faz cada estilo, para depois eu não ficar perdido. Então aqui eu tenho que salvar antes. Agora aqui no nosso estilo eu coloco ele. Eu vou passar uma cor. Eu vou passar essa cor. É a mesma cor que do placeholder. Então vamos colocar colors.placeholder. O tamanho da fonte vai ser um pouco menor do que o normal. O normal aqui é, vamos ver, 18. Então aqui a gente pode passar 16. Isso. E vamos botar um margem top também. Um margem top de 10. Só para ele desgrudar. Desgrudou demais. Vamos colocar 5. Isso. Ele também é um botão, tá? Então, por volta dele a gente precisa colocar um botão. Então, touchable opacity. E aqui ele fica clicável. A gente vai deixar sem nada por enquanto, tá bom? A gente vai deixar apenas isso aí. Agora a gente vai fazer o nosso botão entrar. O botão entrar e ficou muito da hora. Gostei bastante do estilo dele. E agora para fazer ele é bem simples. A gente vai criar uma view. O view vai ser todo esse container e dentro dele vai ter o nosso texto. Então dentro da view temos o texto entrar. Aqui vamos passar a estilização para ele. Styles.container button login. Sempre que é um container, eu gosto de colocar container no estilo, porque fica mais fácil de identificar depois. Então, container button login, o texto é text button login, tá bom? Feito isso, se eu salvar, ele já aparece aqui pra gente. No lugar da nossa view é um touchable opacity, eu acabei esquecendo. Então, touchable opacity. E pronto, já está clicável. Vamos vir aqui no nosso estilo agora e fazer a estilização dele. Então, container button login. Ele vai ter aí 80% também. 80%. Vai ter um edit na verdade, de
50 para a gente ver como vai ficar. O background dele, deixa eu olhar, conferir aqui a cor. O background é o placeholder aqui. Então a gente vai colocar colors.placeholder. Vai salvar. Isso. O border radius é o mesmo, tá? É 7. Sempre tenta seguir aí um padrão. Ele vai ter também um margin top para desgrudar ali. Então margin top vamos colocar 20. Eu vou conferir aqui no Figma. Tá 33. Mas eu acho que 33 aqui ficaria muito grande. Vamos colocar 25 para ver. 25 está perfeito. Vamos alinhar tudo no centro. Então Justify Center. E também o Align Items Center. Alinhou no centro. Eu acho que é só isso. Vamos vir agora no texto. Então text button login. Vamos colocar a cor dele. A cor dele é a cor de fundo. Então vamos voltar. Cadê o emulador? Colors.background. Fica meio estranho usar a propriedade background em um texto. Fica, mas se a gente for fazer cada estilização para cada componente, vai ficar muito grande a nossa estilização aqui. E depois também eu faço isso. Senão o vídeo vai ficar muito grande, mais do que ele já deve estar. Tá? Então se eu salvar aqui, ele já vai alterar a cor. Opa, fiz alguma coisa errada. Colors não. Color. E pronto, ele já alterou ali. Vamos também colocar a fonte, que é fonts.bold. E o tamanho, font size de 18. E é isso. Tá feito o nosso botão. Agora por baixo dele tem o texto. A gente vai poder até aproveitar essa estilização aqui de cima, ó. Então aqui onde tem, a gente só copia e coloca aqui por baixo. E só muda aqui para, como está escrito, criar uma conta. Então aqui, criar uma conta. E é isso, ele fica sendo clicável. E pronto, essa é a nossa interface. Ficou bem da hora, você pode ficar à vontade se você quiser mudar alguma coisa, quiser acrescentar mais alguma coisa, tá bom? Agora a gente vai fazer o nosso teste com o Firebase. A gente só vai verificar aqui se eu fiz a instalação do Auth. Eu ainda não instalei o módulo de autenticação, então agora a gente vai lá na documentação do Firebase. Aqui no Expo a gente já terminou, então pode fechar a documentação do Expo. E vamos colocar rn firebase.io. Aqui na documentação do Firebase, a gente já fez o passo a passo inicial, então a gente vai procurar aqui por autenticação. Authentication, vamos vir aqui em Usage. Ele fala que a gente tem que ter instalado o React Native Firebase App. E se a gente vir aqui na documentação, ou no package.json, desculpa, a gente vai ver que a gente já tem o app. Então agora é só a gente instalar aí o Auth. Copia o código. Agora pode vir aqui no seu terminal, cancelar aí o seu projeto, Ctrl C. Como eu estou usando aqui o NPM, então eu vou continuar usando o NPM para fazer a instalação das dependências. Mas se você quiser usar o Yarn, se você tiver ele aí, não tem problema, tá? O Yarn é até mais rápido. Então npm install React Native Firebase /auth. Enquanto está instalando, a gente vai ver aqui como funciona. Aqui na documentação, ele pede para a gente fazer uma verificação se o usuário já está logado ou se ele ainda precisa fazer o login. A gente vai fazer essa configuração aqui, vocês vão ver que ela é bem simples. Só vamos aguardar aqui a instalação da dependência. Enquanto está fazendo aqui a instalação, a gente já vai criar a nossa página home, que é essa página aqui, ó. A gente não vai desenvolver ela em si, a gente vai criar apenas o componente. Então vamos voltar aqui, vamos vir aqui na Pages. Dentro da nossa página Pages, a gente vai criar a home. Dentro da home, a gente vai criar de novo o arquivo index.js e o arquivo styles.js. Tá? Aqui no Styles já vou criar a estilização simples, Style Sheet. Eu vou exportar. Eu vou criar apenas um container com flex 1. E vou alinhar tudo no centro. Utilização básica, tá? Só para a gente começar. Aqui eu vou criar o componente, então vamos começar aí importando o React.
No importador React Native, apenas a nossa view e o nosso texto, só para a gente ter o componente feito, só esses dois. Vamos exportar então export function home, que ele vai retornar aí apenas a nossa view com a nossa estilização, então styles.container, e aqui dentro o texto colocar home. Pronto, feito isso, a gente vai salvar e vai ver se já instalou. Pronto, já fez a instalação aqui do nosso módulo de autenticação. E como eu disse no começo, sempre que a gente faz instalação de alguma dependência, principalmente se for uma dependência que a gente está usando nativamente, é sempre bom a gente rodar o comando expo run android. Então vou fechar o meu projeto e vou executar esse comando. Aí ele vai fazer aí, se tiver alguma linkagem nas dependências para fazer, ele vai fazer, vai dar o build aí e vai executar o nosso projeto. Pronto, ele já fez o building aqui, demorou aí seus 7 minutinhos, já executou o projeto e agora a gente vai fazer outra configuração dentro das nossas pastas. Aqui dentro da SRC, a gente vai criar uma pasta chamada routes. Essa routes, ela vai ficar responsável aí por fazer a navegação da tela de login para a tela home, tá? Então aqui dentro a gente vai criar o nosso index.js. Opa, dentro da routes, vamos criar index.js. A gente não vai fazer a navegação, tá? A gente vai apenas criar a pasta. Na próxima aula a gente faz a navegação. Então aqui dentro da nossa routes a gente vai importar o nosso React. Aqui a gente já tem o componente pronto, ó, na documentação da autenticação do Firebase. Ele já deixa aqui pronto o que a gente vai usar, mas a gente vai fazer aqui na mão mesmo, tá? A gente vai importar agora o auth da biblioteca que a gente instalou. Então React, se quiser pode copiar, ó. É só isso, a gente não vai precisar importar esses componentes aqui do React Native. Essa função eu vou copiar ela toda. Vou colocar ela aqui. Aqui eu vou mudar de app para routes, tá bom? E aqui é básico. Aqui ele começa carregando, então initializing, ele começa iniciando como true. Aqui temos uma função que muda a state, então ele recebe o usuário, passa o usuário, e como ele passou o usuário, quer dizer que ele já carregou. Aí ele seta como false, tá? Aqui é o use effect. Para quem não conhece, o use effect ele é carregado assim que a tela é montada. Então assim que essa tela for montada, ele vai executar isso aqui. E aqui ele vai fazer o seguinte, ele vai criar uma constante subscriber. Se o usuário tiver logado, ele vai retornar aí o usuário, tá? Se não tiver, eu acho que ele retorna nulo. Eu acho que é isso. E aqui ele vai chamar a função passando o usuário. Tudo bem? Aqui eu vou tirar esses comentários. Se você quiser pode deixar. Aqui embaixo a gente vai deixar o initializing retornando nulo. Qualquer coisa a gente troca depois. Se ele não tiver usuário, a gente vai mandar ele para login. Tá? Então, importa o componente login aí. O VS Code já importou automaticamente. Então, se ele não tiver logado, ele vai cair aqui. Ou melhor, vamos melhorar esse código. Ó. Vamos apagar isso aqui. Eu posso fazer isso tudo aqui dentro. Ó. Dá para fazer tudo aqui nessa linha. Ó. Então, se diferente de user, ou seja, se o usuário não tiver logado, ele vai retornar o nosso login. Se não, quer dizer que ele está logado. E aí ele retorna a nossa home. Por isso que a gente já fez aqui a nossa home. Agora a gente vai exportar a nossa função routes e vamos tirar esses dois pontos aqui porque não precisa, tá bom? Vai salvar e agora aqui no nosso app, ao invés de a gente importar login, a gente vai importar as nossas rotas. Ele deu esse erro aqui falando que não encontrou a use state, porque aqui na rota eu esqueci de importar o use state juntamente com o use effect. Ele deu esse erro aqui porque eu esqueci de importar aqui na routes o hook do use state. Então, hook use state e também o use effect, tá? Então, se eu importar esses dois e salvar,
Vocês podem ver que ele carregou aí automaticamente. E basicamente é isso. Se eu não me engano é isso. Agora a gente pode fazer o teste da autenticação. Aqui no nosso app, como eu não vou usar o login aqui, eu vou até apagar ele aqui. E agora a gente vai ir lá no Firebase. Então vamos abrir aí o Firebase. Aqui no Firebase a gente vai abrir o nosso projeto. Então como a gente já fez o projeto, já fez a configuração, ele já está salvo aqui no Firebase Console. Então Firebase Tasks. Assim que o projeto abrir aí no console do Firebase, vamos vir aqui em Authentication e vamos fazer a verificação se realmente o login, e-mail e senha está ativado. Vocês podem ver que está ativado. Então agora a gente já pode fazer a nossa autenticação. Claro que primeiro a gente tem que criar uma conta. Então vamos criar uma função, vamos voltar lá no login. Tá? Aqui no login a gente vai criar uma função que vai fazer toda a conexão aí. Então a gente já vai importar também o auth aí do Firebase. Então Firebase. Importamos o auth, vamos criar uma função logon para criar a conta, logon, ou create account, você que sabe, pode colocar o nome que você quiser na função. Aqui dentro, vamos fazer uma verificação se e-mail for vazio ou se a senha for vazio também, ou seja, se um dos dois for vazio, ele vai cair aqui e vai mostrar um alerta. Então, vamos usar um alert aqui do React Native, que é personalizado. Então, alert, vamos colocar ele alert.alert, e aqui ele pede o título e a mensagem que a gente quer passar. E também, se a gente quiser passar um botão, a gente pode passar o botão com a função que ele vai fazer, tá? Mas é simples, vamos passar aqui apenas o título, algo deu errado. Vamos colocar apenas isso. E agora vamos colocar a mensagem: preencha todos os campos antes. Primeiro. Preencha todos os campos primeiro. Tá. Aí ele vai dar esse alerta para o usuário e vai dar um return. Para que serve esse return? Para ele não executar o que tiver abaixo. Então, se ele cair nessa condicional, ele vai travar aqui e não vai executar nada que tiver depois. Tá bom? Função logon, eu vou colocar aí o L maiúsculo, eu tinha esquecido. Então, se ele não cair aqui, a gente pode até fazer o teste, ó. Eu vou chamar essa função aqui no criar uma conta. Então, aqui no Touchable Paste vamos colocar o OnePress e aqui dentro vamos passar ele, ó. Só colocar o nome, tá bom? E se eu não digitar nada e vir aqui em criar uma conta, ele vai dar um erro. Algo deu errado, preencha todos os campos primeiro. Ok, tá? Agora, como a gente já importou o auth, é só a gente passar ele aqui, ó. Então, auth, abre e fecha parênteses. Se a gente der um ponto, ele vai mostrar todas as funções que a gente pode usar. No nosso caso, é a create user with email and password. Traduzindo aí, vai ficar criar usuário com e-mail e senha. Muito simples. Ele pede aqui, ó, se a gente deixar o mouse por cima, ele pede que a gente passe o e-mail e a senha, ambos sendo uma string. E é isso que a gente tem aqui, ó. Tá vendo? Então vamos passar o e-mail e a nossa senha. Feito isso, a gente vai testar, a gente não vai colocar nada aí, tá? Vamos deixar apenas isso aqui e vamos fazer o teste. Se tudo der certo, ele tem que criar a conta e aí, como o nosso routes aqui está verificando se o usuário está logado, ele tem que jogar a gente lá para a tela de home. Então vamos fazer o teste aí, ó. Vou colocar eric@teste.com. A senha eu vou colocar 123 e criar uma conta. Ai, meu Deus. Eu coloquei senha, pessoal. É password. Cada uma. Agora vamos fazer o teste de novo. E pronto. Vocês podem ver que deu certo. Autenticação com Firebase é a coisa mais simples do mundo. Cara, o Firebase ajuda muito a gente. E agora para deslogar o usuário é mais simples ainda. É só a gente importar aqui na nossa página de home. Vamos importar aqui o auth. E vamos colocar um botão. Vamos colocar só um botão aqui mesmo, só para a gente deslogar. Então o botão vai ter um título sair. E vai ter aí
a função que vai ser uma função anônima, na verdade, que vai ser o alf.signout. Signout é só a gente salvar o que deu errado. Eu esqueci de importar o componente botão. Isso. Agora se eu apertar em sair, ele vai deslogar aí com sucesso. Agora a gente vai fazer a função de entrar na conta, tá bom? Então vamos criar outra função aqui. Função login. Login, pessoal, vai ser a mesma coisa, tá? Ele vai fazer essa mesma verificação aqui, ó. Então vamos verificar. Opa, algo deu errado, preencha todos os campos. A gente pode fazer um componente só para não ficar repetindo o código? Pode, mas vamos deixar assim mesmo. Aqui em alf, vamos colocar sign in with email and password e passa a mesma coisa, e-mail e senha. Feito isso, ele vai fazer as mesmas alterações. Vamos passar aqui o login pro botão entrar. Então aqui no Touchable Paste, vamos deixar ele dentado aqui, ó. Passar aqui o OnePress para ele e passar aqui o login. Aqui a gente vai fazer uma verificação, porque se, por exemplo, se ele digitar apenas 3 caracteres na senha, ele não vai aceitar a criação da conta. Então a gente vai colocar um ponto catch, que é se caso der errado, ele vai retornar o erro para a gente. E esse erro é uma função aí anônima que vai dar um log no erro, tá? Então a gente coloca esse catch para prevenir qualquer erro. Então se deu algo errado, ele cai aqui. E é apenas isso que a gente vai fazer. Vamos fazer o teste agora. Eu vou novamente tentar criar uma conta, só que agora eu não vou atender os requisitos. Vou colocar apenas eric.com. Aqui na senha eu vou colocar 123 e vou criar conta. Ó, ele está falando aqui, ó, esse e-mail não está formatado corretamente. Aqui a gente pode fazer um caso de erro, tá? Se o e-mail for formatado corretamente, mostra tal alerta. Eu acho que se eu colocar error.code, ele mostra exatamente a mensagem. Ó, tá vendo? Acho que MSG é a mensagem do erro. Não. Acho que é message. Isso. Aqui a gente vai fazer o seguinte. Vamos criar esse mesmo alerta que a gente fez aqui, tá? Só que como ele é um componente, a gente tem que colocar parênteses e não chaves. Então vamos apagar. Vamos colocar parênteses. Alert. No título, a gente vai colocar isso aqui. Então, vamos colocar aqui error.code e na mensagem error.message. Feito isso, vamos fazer o teste. Ele deu... esqueci aqui do ponto e vírgula de novo. Ficou em inglês, mas se a gente for fazer a tradução para cada mensagem de erro, vai ficar muito grande. A gente vai deixar isso aí para outro vídeo, tá? Agora, para fazer o login, se eu não me engano, eu criei a conta erictest.com e aqui 123, entrar e pronto, ele já entrou, tá bom? A gente pode fazer outra coisa que vai ficar bem legal aqui no nosso aplicativo, que é, enquanto ele estiver entrando, ele ficar rodando uma bolinha para o usuário saber que ele tem que esperar, né, que está carregando. Então vamos criar aqui um state chamada loading, então const loading, set loading. Vai começar como falso, tá bom? Começa como falso. Agora a gente vai fazer uma condição aqui dentro do entrar. Então vamos dar um enter aqui. Vamos colocar abrir chaves e vamos colocar aqui em cima se loading, ou seja, se estiver carregando, ele vai mostrar um componente chamado Activity Indicator, lá do React Native. Activity Indicator, ó, pode importar ele aí, Activity Indicator. A gente coloca ele é como se fosse aquela bolinha girando, tá? Ele recebe aí o size. Size vamos colocar 25 e a cor a gente vai colocar a mesma cor do texto, que é, se eu não me engano, a background. Então vai ficar o seguinte, se ele estiver carregando,
ele mostra o nosso Activity Indicator. Eu vou deixar indentado aqui para vocês entenderem. Se ele não estiver carregando, ou seja, se já carregou ou se não está carregando, ele mostra o nosso texto. Feito isso, agora a gente tem que fazer a alteração, né, do true e false aqui no loading. Então, quando ele estiver fazendo o login, ele vai setar o loading como true, ou seja, ele vai começar a carregar e depois que carregar, ele vai setar o loading como falso. Aqui no criar uma conta, eu não vou fazer, tá? Vou deixar só no entrar mesmo. E enquanto ele estiver carregando, a gente vai desabilitar o botão. Porque vamos supor que o usuário está com pressa e ele toca no entrar e fica tocando no entrar. Imagina o tanto de requisição que isso vai mandar lá para o Firebase. Então a gente tem uma propriedade chamada disable aqui no touchable passage, que a gente vai colocar se loading, ou seja, se loading for true, ele desabilita. Se loading for false, ele não desabilita, tá bom? Então a gente vai fazer o teste, eu vou apertar entrar. Ah, olha só, ele deu esse erro aqui, ó, ele começou a carregar e não parou mais. Por quê? Porque assim que ele começou a carregar, ele caiu aqui. Como eu não tinha digitado nada, ele travou aqui e não cancelou. Então a gente tem que colocar aqui também. Então set loading false. Agora vamos ter que recarregar, não vai ter jeito. Então vamos abrir aqui o nosso terminal e apertar R. Ele vai recarregar o aplicativo. Agora sim, vamos fazer o teste, ó. Isso. Agora vamos logar de novo. Não deu tempo nem de carregar e ele já fez o login de tão rápido que é a conexão. Então, pessoal, basicamente esse foi o vídeo. A gente já fez aqui a nossa interface. Então, basicamente, a gente já criou tudo isso aqui, já fez a nossa splash, o nosso ícone, já fez a configuração com o Firebase, já fez a autenticação, já criou a nossa login, tá? Já fez os componentes aí funcionais, já fez ele funcionar, por exemplo, aqui eu criar uma conta ou entrar. Na próxima aula, a gente provavelmente já vamos começar a criar aí a nossa navegação para navegar de uma tela para outra. E eu vou ficando por aqui. Se inscreve aí no canal, ativa as notificações para você não perder o próximo vídeo. Até a próxima. Falou!